Olá, queridos, paz e graça, que a bênção de Deus alcance a sua vida e a vida de sua família neste momento. Estamos dando início a mais um vídeo com a porção diária da Palavra de Deus, um momento em que trazemos uma explanação teológica e bíblica da Palavra do Senhor. Eu gostaria de fazer hoje uma abordagem bíblica sobre princípios da humildade no reino de Deus. O texto em pauta é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 23, somente o versículo de número 12. O Senhor Jesus Cristo, ele trazendo uma exortação, uma censura ao grupo de religiosos, escribas e fariseus. Jesus ele diz assim: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Interessante que Jesus Cristo ele pontua a necessidade da humilhação, da humildade. A humildade é um tipo de comportamento extinto atualmente na raça humana. A palavra humildade significa, no latim, humilitas. É a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com esta consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. A humildade é considerada como a virtude que dá o sentimento exato do nosso bom senso ao nos avaliarmos em relação a outras pessoas. Então, quando você tem a noção exata do que realmente significa a palavra humildade, a virtude humildade, você passa a vivenciá-la de forma diferente. Portanto, existe outra tradução no latim para humildade, que é humus, terra, iude, pés. Significa aquele que tem os pés no chão. Humus significa terra, iude significa pés, aquele que tem os pés no chão. John Stott disse que não há maior obstáculo ao conhecimento do que o orgulho e nenhuma condição mais essencial do que a humildade. Como é importante praticarmos a humildade. William Shakespeare, ele disse que a humildade é o sólido fundamento de todas as virtudes. Então, nas Sagradas Escrituras, quais os princípios da humildade no reino de Deus? Vamos lá. Primeiro, não temos nada de nós mesmos. Não temos nada de nós mesmos. Eu gostaria de ler com vocês João 3:27. A palavra de Deus, ela é muito clara quando nos fala no Evangelho de Jesus Cristo segundo João 3:27. A palavra de Deus nos diz assim: respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, nós não temos nada de nós mesmos. Nós não somos autônomos. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos única e exclusivamente do Todo-Poderoso. Não há como descrever esta dependência de Deus de forma muito inexplicável. É muito clara a dependência que temos de Deus, porque de fato nós não temos nada de nós mesmos. Segundo, somos totalmente indignos, ou seja, nós não somos dignos de receber aquilo que recebemos de Deus. Não somos dignos de sua graça, de seu perdão. Não somos dignos da salvação, não somos dignos da vida eterna, não somos dignos absolutamente de nada. Isto significa a graça, que é o favor imerecido de Deus
eu não mereço, mas Deus me concedeu a graça de receber inúmeros benefícios. O Salmo 103 fala isto: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Então, nós não somos dignos de recebermos alguma coisa de Deus. Por isso que a humildade, ela é um comportamento e uma virtude cristã que vai me ajudar a reconhecer a minha total dependência de Deus. E o segundo princípio da humildade no reino de Deus é eu reconhecer que sou totalmente indigno de receber qualquer tipo de coisa. O terceiro princípio é que Deus, Ele nos conhece. Deus nos conhece. Salmo 139, o salmista diz: tu sondas o meu coração, sabe o meu deitar e o meu levantar. De longe penetras no meu coração, ou seja, de longe me conhece, de longe me contempla. É isto que o salmista está falando no Salmo 139. De longe penetras os meus pensamentos, ou seja, Deus age de forma introspectiva. Por isso eu preciso ter esta humildade, porque Deus me conhece. Quarto lugar, não somos nada sem Jesus. Não somos nada sem Jesus. Eu acho que esse quarto princípio da humildade nos faz entender que se não fosse Cristo na minha vida, eu não teria probabilidade nenhuma de receber a salvação. Capítulo 15 de João, versículo de número 5, a palavra de Deus é muito clara quando nos diz, em João, capítulo 15, o versículo de número 5, o Senhor Jesus Cristo disse assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Qual é o quarto princípio da humildade? É eu reconhecer que eu não sou nada sem Jesus. Absolutamente nada sem Jesus. Ou seja, Jesus é que me credencia, Jesus é que me impulsiona a ser aquilo que eu desejo ser. Quinto princípio da humildade: através da humildade eu torno-me santo. Através da humildade eu torno-me santo. E o texto em pauta é Mateus capítulo 18, versículo 4. A palavra de Deus nos diz aqui em Mateus capítulo 18, versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus ele vai aqui citar o exemplo das crianças. Inclusive Jesus estava sempre próximo das crianças e as crianças gostavam de Jesus porque Jesus era humilde. Então ele aproveita que ele está ali próximo das crianças, e a Bíblia diz que Jesus ele coloca uma criança no meio dos discípulos e diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Esta humilhação aqui é a pureza. Jesus está falando sobre ser puro, não produzir maldade, não produzir intenções terceiras que venham macular ou manchar a relação com Deus. Sexto lugar, o sexto princípio da humildade: o Senhor Jesus é o nosso grande exemplo. Filipenses 2, 3 e 8, Paulo escrevendo à igreja em Filipos, ele vai fazer uma descrição extraordinária, nobre, magnífica, sobre a exaltação do Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo de número 2, o versículo de número 3 a 8. Paulo diz assim, queridos, Filipenses 2, 3 a 8, acompanhe comigo aí. Filipenses 2,
Eu quero ler o verso de número 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o Senhor Jesus, ele é o grande referencial nosso de humildade. Sétimo lugar, Deus somente habita nos humildes. Deus somente habita nos humildes. Isaías 57 e versículo 15, a palavra de Deus nos diz assim: porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então veja que Deus está falando para os arrependidos da idolatria em Israel. E Deus está dizendo para eles que ele habita no alto e santo lugar, mas habita também com o contrito e abatido de espírito. Deus jamais vai residir no nosso coração se a gente for soberbo. Então, somente habita na presença de Deus os humildes. Oitavo princípio, ele ajuda os humildes e abençoa. E o nono, a humildade é o caminho para a verdadeira grandeza. E isto é fato, porque Provérbios, capítulo de número 22, a palavra de Deus é muito clara quando nos diz no versículo de número 4, 22 e 4, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então veja, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Neste nono princípio, a humildade é o caminho para a verdadeira honra, para a verdadeira grandeza, que vai propiciar a mim, certo? A riqueza, a honra e a vida. Então, sem a humildade, não dá. É preciso ser humilde para que Deus me use e me honre na terra dos viventes. Compartilhe esta mensagem. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, o comentário e divulgue a palavra de Deus junto comigo. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.